رسول الله رسول الله طالبي. Ainda sobre a infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era costume dos árabes na época de seu nascimento enviar os seus filhos recém-nascidos ao deserto para que sejam criados no ambiente do deserto. Havia mães de leite que vinham até a cidade, até o centro, e procuravam recém-nascidos, crianças e famílias que tinham esse interesse e levavam essas crianças para serem criadas no deserto. Esse era o costume da época e tinha como benefício, entre os benefícios, por exemplo, serem criados com mais rigidez, respirar o ar puro do deserto. Imagine hoje, por exemplo, uma pessoa mora em cidade grande, metrópole, e diz, olha, eu quero morar no interior, quero que meus filhos respirem ar puro e etc. Entre os benefícios. Então é narrado que havia uma caravana que chegou até Meca e as mulheres iam procurar recém-nascidos e cada uma dessas mulheres, dessas mães de leite que vieram até a cidade, levaram um recém-nascido. E havia uma mulher que estava na caravana, porém chegou por último. Chegou atrasada, porque a sua montaria, o seu burro, era fraco e não tinha condições de alcançar as outras mulheres. Ela chegou por último. Ela mesma narra a sua história. Quando eu cheguei, eu só encontrei um recém-nascido, porque as outras já tinham levado os outros e todas não quiseram ele. Por quê? Porque ele era órfão de pai. Como a gente já disse, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele, nasceu órfão de pai. Então, elas observavam que, olha, se ele é órfão de pai, então não tem tanto valor ou tanta importância, porque é criado só pela mãe, etc. Então, o discriminaram. Então, só sobrou para essa mulher Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, ela não sabia a graça, a bênção que esse menino ia trazer para ela. Essa mãe de leite se chamava Halima. Então, a mãe de leite do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seu nome é Halima. Halima as-Sa'diyya. Ela é da tribo de Bani Sa'd ibn Bakr. Então, ela levou o menino. E o marido dela disse, não tem outro, então o leve. E disse para ela, if'ali fala'alla Allahu an yaj'ala fihi barakah. Barakah significa bênção, graça. Ele disse, leve-o, pode ser que Deus te abençoe com ele. Então o levaram sem muita esperança, porque era o que tinha sobrado. Porém, ele era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí ela conta a sua história, dizendo, logo que eu o carreguei, as bênçãos já começaram a acontecer comigo. No caminho de volta, ela ultrapassou a caravana na qual ela estava. Aí diziam para ela, irfaqi bina ya Halima, espere a gente, Halima, onde você vai? Aí diziam para ela, essa não é a mesma montaria com a qual você veio. Ela disse, é a mesma. Porém, tinha algo de diferente, porque estava junto com ela a bênção, a graça que se chamava Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então logo ela já percebeu. E aí também ela diz, e aí a gente cita em língua árabe alguma coisa para a gente ver o valor e o valor da transmissão em língua árabe, como o muçulmano lê esses textos e lê a transmissão dessas histórias em língua árabe. Ela diz assim, فَمَا إِنْ وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِ إِلَّا وَأَقْبَلَ ثَدِّي فَشَرِبَ حَتَّى رَوِي. Ela diz, assim que eu o coloquei no meu colo, o meu peito se encheu de leite. E ela diz, eu não tinha leite, mesmo eu tendo um filho, e ela tendo procurado um menino para criá-lo e para dar de mamar a ele junto com seu filho biológico, ela não tinha leite, por causa da escassez, da fome que passava. E aí ela diz, لم يكن ابني قد نام منذ أيام. O meu filho já não tinha dormido
há muito tempo, há vários dias. Por quê? Por causa da fome que passava. Então, assim que ela colocou Muhammad em seu colo, e ele pegou o peito dela e mamou dele, o seu peito se encheu de leite, e ele mamou hatta rawi, até que se satisfez. E aí se satisfez também o filho dela, o filho biológico dela. E aí ela diz, e ele não tinha o que beber de leite da minha pessoa há muito tempo, há muitos dias. E não conseguia dormir há muitos dias. Então Muhammad bebeu desse leite e o filho dela também. E dentre as bênçãos que ela cita, que quando ela chegou em sua tribo, no deserto, até mesmo as ovelhas começaram a ter leite, começaram a engordar. E as pessoas diziam, levem os vossos rebanhos para que pastem no pasto de Halima. Porém, não era o pasto que carregava a bênção. Não era apenas o fato de ter pasto, de ter mato naquele lugar e de não ter no outro lugar. Tinha algo a mais que Halima tinha. Esse algo a mais era Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Era costume dos árabes, então, levar esses meninos ou essas meninas, as crianças, os recém-nascidos ao deserto, serem criados ali, terem uma mãe de leite ali. Então, era isso um costume e ficavam até 2 anos de idade. Halima então volta a Meca para devolver Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela então pede para a sua mãe, Amina, para que ela renove com ela. Ou seja, vamos dizer, renovar o contrato, para que ela permita que ela o leve de novo ao deserto, para permanecer com ele mais 2 anos. Porém, a mãe dele não aceita, ela quer o filho dela de volta, quer ver o filho dela, viver com o filho dela. Até que Halima insiste muito e vê a bênção que aquele menino tinha, até que Amina, ela aceita aquilo, e então Halima o leva de volta ao deserto durante outros 2 anos. Depois acontece uma ocorrência também durante esses 2 anos, ou seja, entre 3 e 4 anos de idade, Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve em sua infância o que é chamado Shaq رسول الله طال